Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos imaginar o mundo de George Orwell em 1984. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. 1984. Autor George Orwell. Parte 2, Capítulo 3. Podemos voltar aqui. Em geral, não há problema em usar um esconderijo 2 vezes, mas durante 1 mês ou 2 não dá, é claro. Tão logo ela acordou, sua atitude havia mudado. Tornou-se atenta e prática. Vestiu-se, amarrou a faixa escarlate na cintura e começou a organizar os detalhes da viagem de volta. Parecia natural que a tarefa coubesse a ela. Não havia como negar que Winston não possuía seu tino prático. Além disso, ela parecia conhecer perfeitamente os arredores de Londres. Um conhecimento acumulado ao longo de incontáveis caminhadas comunitárias. O roteiro que forneceu a Winston era completamente diferente do da vinda, levando-o até outra estação ferroviária. Nunca volte pelo mesmo caminho da chegada, disse ela, como quem anuncia uma regra geral importantíssima. Ela partiria na frente e Winston deveria esperar meia hora para depois segui-la. Ela especificara um lugar onde os dois poderiam se encontrar depois do trabalho na 4ª noite a partir daquele dia. Era uma rua num dos bairros mais pobres da cidade, onde havia uma feira livre que costumava ser muito apinhada de gente e barulhenta. Ela ficaria perambulando de banca em banca, fingindo procurar cadarços para sapatos ou linha de costura. Se considerasse que a área estava livre, assoaria o nariz quando ele se aproximasse. Se não fizesse, ele deveria passar por ela sem reconhecê-la. Mas, com um pouco de sorte, não haveria problema em conversarem durante 15 minutos no meio das pessoas para combinar o encontro seguinte. E agora tenho que ir. Ela disse assim que Winston compreendeu as instruções. Preciso estar de volta às 7h30. Estou encarregada de tomar conta da Liga Juvenil Antissexo por 2 horas. Vamos distribuir panfletos ou coisa do tipo. Não é um horror? Dê uma conferida em mim, por favor. Estou com algum galinho no cabelo? Tem certeza? Então até mais, amor. Ela se jogou nos braços dele, beijou-o com certa violência. Um momento depois, enveredou por entre pequenas árvores e desapareceu no bosque quase sem fazer ruído. Ele continuava desconhecendo seu sobrenome e seu endereço. Só que não fazia diferença, pois era inconcebível que algum dia eles pudessem se encontrar em ambientes fechados ou trocar qualquer tipo de comunicação escrita. Na verdade, eles jamais voltaram à clareira no bosque. Acontece que no decorrer de maio, houve uma única ocasião em que conseguiram voltar a fazer amor. O fato se deu num outro esconderijo conhecido de Júlia, o campanário de uma igreja em ruínas, localizada numa área rural praticamente deserta, onde 30 anos antes caíra uma bomba atômica. Era um excelente esconderijo depois que você chegava lá. O problema era chegar lá. O trajeto era muito perigoso. Fora isso, só conseguiu encontrar-se nas ruas cada noite num lugar diferente e nunca por mais de meia hora. Na rua, em geral, era possível conversar, por assim dizer. Enquanto andavam pelas calçadas entupidas de gente, sem ser lado a lado e nunca olhando um para o outro, travavam uma conversa estranha, intermitente, que se interrompia e se reatava como o facho de um farol. Ora forçada ao silêncio pela aproximação de um uniforme do partido ou a vizinhança de uma teletela. Ora retomada minutos depois no meio de uma frase, ora cortada abruptamente quando os dois se afastavam um do outro no local previamente combinado. Ora prosseguida quase sem introdução no dia seguinte. Júlia parecia bastante habituada a esse tipo de conversa, que chamava de conversa em prestações. Além disso,
era surpreendentemente capaz de falar sem mover os lábios. Só uma vez, ao longo de quase um mês de encontros cotidianos, conseguiram trocar um beijo. Desciam em silêncio uma ruazinha lateral. Júlia nunca falava quando estavam fora das ruas principais. Quando se ouviu um estrondo ensurdecedor, a terra balançou, o ar escureceu, e Winston viu-se deitado de lado, ferido e aterrorizado. Uma bomba-foguete devia ter caído nas cercanias. De repente, percebeu o rosto de Júlia a poucos centímetros do dele, mortalmente branco, branco como giz. Até os lábios dela estavam brancos. Estava morta. Ele a apertou contra si e constatou que beijava um rosto vivo e quente. Só que algum material coberto de poeira impedia que os lábios dos dois se unissem. Seus rostos estavam cobertos de uma camada espessa de estuque. Havia noites em que eles chegavam aos lugares combinados, depois tinham de passar um pelo outro sem dar mostras de reconhecer-se, porque uma patrulha acabava de dobrar a esquina ou um helicóptero pairava logo acima. Ainda que fosse menos perigoso, continuaria sendo difícil arranjar tempo para encontros. Winston tinha uma semana de trabalho de 60 horas. A de Júlia era ainda mais carregada, e o dia de folga de ambos variava segundo a pressão do trabalho, e raramente coincidia. De todo modo, Júlia só tinha poucas noites inteiramente livres. Passava uma quantidade impressionante de tempo assistindo a palestras e apresentações, distribuindo panfletos para a Liga Juvenil Antissexo, preparando faixas para a Semana do Ódio, fazendo coletas para a campanha da poupança e outras atividades similares. Valia a pena, dizia ela. Tudo pura camuflagem. Se você obedecesse às regras desimportantes, poderia desobedecer às importantes. Chegou a ponto de convencer Winston a comprometer outra de suas noites, dedicando meio expediente semanal à fábrica de munições, onde o trabalho era realizado voluntariamente por membros zelosos do partido. Assim, uma noite por semana, Winston passava 4 horas de um tédio paralisante aparafusando pedacinhos de metal que provavelmente eram partes de fusíveis de bomba, numa oficina mal iluminada e cheia de correntes de ar, onde o barulho das marteladas se confundia de forma horripilante com a música das teletelas. No encontro do campanário, as falhas em suas conversas fragmentadas foram preenchidas. Era uma tarde esplendorosa. No quartinho quadrado, logo acima dos sinos, o ar estava quente e imóvel, e tinha um cheiro atordoante de fezes de pombo. Os dois passaram horas conversando, sentados no chão empoeirado e coberto de galinhos, com um ou outro levantando-se de vez em quando para dar uma espiada pelas seteiras e certificar-se de que ninguém se aproximava. Júlia tinha 26 anos. Vivia numa pensão com 30 outras garotas. Sempre no meio de fedor de mulher. Ai, como eu detesto mulher! Dizia entre parênteses. E trabalhava, como ele bem imaginara, nas máquinas romanceadoras do departamento de ficção. Gostava do seu trabalho, que consistia basicamente em fazer funcionar e manter em bom estado um motor elétrico potente, mas complexo. Era ininteligente, mas gostava de trabalhar com as mãos e ficava à vontade lidando com as máquinas. Era capaz de descrever todo o processo de composição de um romance, desde a diretriz geral emitida pelo Comitê de Planejamento até os retoques finais realizados pelo pelotão reescritor, mas não estava interessada no produto final. Não era muito ligada em leitura, disse. Os livros eram simplesmente um produto que precisavam ser fabricados, como geleias ou cadarços. Não se lembrava de nada anterior ao início dos anos 1960 e só conhecera uma pessoa que falava frequentemente dos dias anteriores à Revolução.
um avô desaparecido quando ela tinha 8 anos. Na escola, fora capitã do time de hóquei e ganhara o troféu de ginástica por 2 anos seguidos. Fora líder de tropa dos espiões e secretária setorial da Liga da Juventude antes de se filiar à Liga Juvenil Antissexo. Sempre demonstrara ter ótimo caráter. Chegara a ser selecionada, sinal infalível de boa reputação, para trabalhar na Pornodiv, divisão do Departamento de Ficção encarregada de produzir pornografia barata para distribuir entre os proletas. A divisão recebera o apelido de Casa da Nojeira, dado pelas pessoas que trabalhavam lá, explicou. Ficara lá durante 1 ano, ajudando a produzir opúsculos em pacotes lacrados com títulos como Casos de Espancamento ou Uma Noite no Internato de Garotas, que seriam comprados furtivamente por jovens proletários convencidos de que estavam adquirindo algo ilegal. Como são esses livros? Perguntou Winston, curioso. Uma tremenda de uma porcaria. Na verdade, são muito chatos. São apenas 6 histórias, muito recortadas e reaproveitadas. Bom, só trabalhei nos caleidoscópios, é claro. Nunca fiz parte do pelotão reescritor. Não sou literata, querido. Nem para isso eu dou. O Winston ficou sabendo atônito que todos os trabalhadores da Pornodiv, exceto o chefe da divisão, eram moças. Supostamente os homens, cujos instintos sexuais eram menos controláveis que os das mulheres, corriam maior risco de ser corrompidos pelo lixo com que lidavam. Eles não gostam nem de ter mulher casada trabalhando lá. Todo mundo sempre pensa que as garotas são tão puras. Bom, aqui está uma que não é. Ela tivera seu primeiro caso aos 16 anos. O parceiro era um homem de 60 anos, membro do partido, que mais tarde cometera suicídio para evitar a prisão. Aliás, uma boa providência, observou Júlia. Do contrário, teria sido obrigado a divulgar meu nome na hora da confissão. Depois, houvera vários outros. Para ela, a vida era uma coisa muito simples. Você fica querendo se divertir e eles, ou seja, o partido, faz de tudo para evitar que você se divirta. Você faz de tudo para infringir as regras. Ela parecia achar muito natural que eles quisessem privar você de seus prazeres, assim como era natural que você quisesse evitar ser flagrado. Odiava o partido e dizia isso com palavras grosseiras, mas não o criticava globalmente. Só se interessava pela doutrina do partido quando ela dizia respeito à sua vida particular. O Winston percebeu que nunca usava palavras em nova fala, com exceção das que haviam migrado para a linguagem corrente. Nunca ouvira falar na confraria e se recusava a acreditar em sua existência. Todo tipo de revolta organizada contra o partido lhe parecia uma bobagem. A coisa mais inteligente a fazer era infringir as regras e dar um jeito de continuar vivo. Ele ficou pensando que devia haver muitas outras garotas como ela na geração mais nova. Pessoas que haviam crescido no mundo da revolução, ignorantes de tudo o mais, aceitando o partido como uma coisa tão inalterável quanto o céu, deixando de rebelar-se contra sua autoridade, mas tratando de esquivar-se como um coelho escapa de um cão. Não discutiram a hipótese de casamento. Tratava-se de uma coisa muito remota para que valesse a pena pensar nela. Impossível imaginar algum comitê capaz de sancionar um casamento daqueles. Mesmo que fosse possível dar um jeito em Catherine, a mulher de Winston. Mesmo como devaneio, aquele era um caso sem esperança. Como era sua mulher? Indagou Júlia. Era... Sabe aquela palavra em nova fala? Benipensante? Com o sentido de naturalmente ortodoxo? Incapaz de ter um mau pensamento? Não, eu não conhecia a palavra, mas conheço muito bem esse tipo de gente. Winston começou a contar a história do seu casamento. Porém, por estranho que parecesse, tudo levava a crer que Júlia já estava a par dos pontos essenciais.
descreveu para Winston, quase como se ela própria tivesse visto ou sentido aquilo, o modo como o corpo de Catherine se enrijecia quando ele a tocava. Aquele jeito dela de parecer que o estava rechaçando com todas as suas forças, mesmo quando enlaçava o corpo dele. O Winston não sentia dificuldade em conversar sobre essas coisas com Julia. Fazia muito tempo que Catherine deixara de ser uma lembrança dolorosa para tornar-se simplesmente uma lembrança desagradável. Eu teria aguentado se não fosse por uma coisa, disse ele. Contou da pequena cerimônia frígida, da qual Catherine o obrigava a participar semanalmente, sempre na mesma noite. Ela tinha horror daquela coisa, mas nada no mundo a impediria de fazer aquilo. Ela costumava chamar de você nunca imaginaria. Nosso dever para com o partido, disse Julia no mesmo instante. Como você sabia? Também já frequentei a escola dela, querido. Palestras mensais sobre sexo para jovens acima de 16 anos. E o movimento da juventude enfiam esse negócio na sua cabeça por anos a fio. Admito que em muitos casos funciona, mas é óbvio que nunca se sabe. As pessoas são tão hipócritas. Julia começou a especular sobre o assunto. Com ela, tudo sempre ia dar em sua própria sexualidade. Assim que essa questão era abordada de alguma forma, ela demonstrava uma grande perspicácia. Diferentemente de Winston, entendera o significado profundo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas que o instinto sexual criasse um mundo próprio fora do controle do partido. Um instinto que, por isso, se possível, tinha de ser destruído. O mais importante era que a privação sexual levava à histeria, desejável porque podia ser transformada em fervor guerreiro e veneração ao líder. Eis como Julia descrevia a questão. Quando você faz amor, está consumindo energia. Depois, se sente feliz e não dá a mínima para coisa nenhuma. E eles não toleram que você se sinta assim. Querem que você esteja estourando de energia o tempo todo. Toda essa história de marchar para cima e para baixo e ficar aclamando e agitando bandeiras não passa de sexo que azedou. Se você está feliz na própria pele, por que se excitar com esse negócio de grande irmão, planos trienais, 2 minutos de ódio e todo o resto dessa besteirada? Tudo muito verdadeiro, ele pensou. Havia uma conexão íntima e direta entre castidade e ortodoxia política. Porque, de que maneira manter no diapasão certo o medo, o ódio e a credulidade imbecil que o partido necessitava encontrar em seus membros, se algum instinto poderoso não fosse represado e depois usado como força motriz? A pulsão sexual era perigosa para o partido, e o partido a utilizava em interesse próprio. A pulsão da paternidade também fora instrumentada de forma semelhante, embora fosse impossível abolir a família. E, na verdade, as pessoas eram estimuladas a gostar dos filhos, quase nos moldes de antigamente. As crianças, por sua vez, eram voltadas sistematicamente contra os pais e aprendiam a espioná-los e a relatar seus desvios. Com efeito, a família se transformara numa extensão da polícia das ideias. Era um instrumento graças ao qual todos podiam ficar noite e dia cercados por informantes que os conheciam intimamente. De repente, os pensamentos de Winston voltaram-se para Catherine. Não há dúvida de que Catherine o denunciaria à polícia das ideias se ela por acaso se mostrasse suficientemente inteligente para conseguir detectar a inortodoxia das opiniões dele. Mas, na verdade, o que o levou a se lembrar dela naquele momento foi o calor sufocante da tarde, um calor que fizera a testa dele transpirar. Começou a contar a Julia alguma coisa que havia acontecido, ou melhor, que não havia acontecido em outra tarde abafada de verão, 11 anos antes. Fazia 3 ou 4 meses que estavam casados. Em algum lugar de Kent,
os dois haviam se desgarrado numa caminhada comunitária. Aconteceu porque retardaram o passo, não mais de 2 ou 3 minutos, mas tomaram a direção errada e acabaram se vendo impedidos de avançar quando chegaram à beira do paredão de uma antiga mina de giz. Era um paredão a pique de 10 ou 20 metros, com rochas no fundo. Não havia ninguém a quem pudessem pedir informações sobre o caminho. Assim que percebeu que estavam perdidos, Catherine ficou muito preocupada. O fato de afastar-se por um momento que fosse do grupo ruidoso de caminhantes dava-lhe a sensação de estar agindo incorretamente. Queria voltar correndo pelo caminho por onde tinham vindo e começar a procurar na outra direção. Naquele momento, porém, Winston percebeu alguns tufos de salgueirinhas crescendo nas rachaduras da colina sobre a qual eles se encontravam. Um dos tufos era de 2 cores, magenta e vermelho tijolo, aparentemente crescendo da mesma raiz. Winston jamais vira uma coisa como aquela e chamou Catherine para que ela fosse ver. Olhe, Catherine! Olhe só essas flores! Aquela moita lá embaixo, perto do fundo. Está vendo que são de 2 cores diferentes? Ela já se virara para voltar por onde haviam vindo, mas assim mesmo, tensa, foi até onde ele estava. Chegou a inclinar-se sobre o paredão para ver o lugar que ele apontava. O Winston estava um pouco atrás dela e apoiou a mão em sua cintura para dar-lhe mais segurança. Nesse momento, ocorreu-lhe de repente que os dois estavam completamente sozinhos. Não havia uma única criatura humana em lugar nenhum. Nenhuma folha se mexia. Não havia nem passarinho por perto. O risco de haver um microfone escondido no lugar daqueles era muito pequeno. E mesmo que houvesse, só captaria sons. Era o momento mais quente, mais modorrento da tarde. O sol ardente os fustigava. O suor lhes escorria pelo rosto. Foi então que surgiu a ideia. Por que você não deu um bom empurrão nela? Eu teria feito isso. Sim, querida, você teria feito isso. Eu também. Se naquela época eu fosse a pessoa que eu sou hoje. Ou talvez eu fosse, não tenho certeza. Você se arrepende de não ter empurrado Catherine? Me arrependo. Tenho considerado, me arrependo. Estavam sentados um ao lado do outro no piso empoeirado. Ele a puxou para mais perto. A cabeça dela se apoiou no ombro dele e o cheiro agradável do cabelo de Júlia se sobrepôs ao das fezes de pombo. Ela era muito jovem, pensou ele. Ainda esperava alguma coisa da vida. Não entendia que empurrar uma pessoa inconveniente precipício abaixo não resolvia coisa alguma. Na verdade, não teria feito diferença. Ele disse. Então, por que você se arrepende de não tê-la empurrado? Só porque prefiro fazer uma afirmação positiva a outra negativa. Nesse jogo que estamos jogando, não temos como vencer. Alguns tipos de fracasso são melhores do que outros. Só isso. Ele sentiu que os ombros dela se encolhiam de leve, discordando. Ela sempre o contradizia quando ele falava alguma coisa daquele tipo. Não aceitava como uma lei da natureza o indivíduo sair sempre derrotado. De certa maneira, Júlia percebia que ela própria estava condenada, que mais cedo ou mais tarde a polícia das ideias haveria de apanhá-la e matá-la. Mas, com outra parte de sua mente, acreditava que havia algum jeito de construir um mundo secreto onde fosse possível viver do jeito que se quisesse. Só era preciso sorte, esperteza e ousadia. Não entendia que essa coisa chamada felicidade não existisse, que a única vitória estaria num futuro distante, muito depois da morte da pessoa, que a partir do momento em que se declarava guerra ao partido, era melhor pensar em si próprio como um cadáver. Os mortos somos nós, disse ele. Ainda não morremos. Fisicamente não. 6 meses, 1 ano, talvez 5 anos. Tenho medo da morte. Você é jovem, portanto, em princípio, tem mais medo da morte do que eu. É claro que iremos protelá-la ao máximo possível, mas a diferença é muito pequena. Enquanto os seres humanos permanecerem humanos, morte e vida serão a mesma coisa. Ai, que bobagem! Com quem você prefere ir para a cama?
Comigo ou com o esqueleto? Você não sente prazer em estar vivo? Não gosta de sentir? Este sou eu. Esta é minha mão, esta é minha perna. Sou real. Sou sólido. Estou vivo? Não gosta disso? Virou o corpo e comprimiu o peito contra o dele. Ele sentiu seus seios maduros e ao mesmo tempo firmes por baixo do macacão. O corpo dela parecia verter um pouco de sua juventude e de seu vigor para dentro do corpo dele. Sim, eu gosto, disse ele. Então pare de falar em morrer. E agora ouça, meu querido. Temos que combinar nosso próximo encontro. Que tal voltarmos àquele lugar no bosque? Já deixamos passar um bom tempo. Só que desta vez você precisa chegar lá por um caminho diferente. Eu já planejei tudo. Você toma o trem, mas olha aqui, ó, eu vou fazer um desenho para você. E com seu jeito prático, ela juntou um pouco de poeira e formou um pequeno quadrado. Em seguida, pôs-se a desenhar um mapa no chão com um galinho retirado de um ninho de pombo. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.